Roma Antiga, República, professora Ieda Avênia. Segundo a historiadora Norma Musco Mendes, etimologicamente, a res pública significa tudo aquilo que é público, que pode ser próprio do Estado, sua continuação ou interesse comum. Os romanos não tinham um nome específico para designar o seu sistema político. Era simplesmente equacionado com a própria comunidade e os seus interesses. Res pública quer dizer assunto da união de um certo número de homens associados por um consenso, como no direito e na comunhão dos interesses. O regime republicano instituiu magistraturas, geralmente anuais e colegiadas, para que o poder não ficasse concentrado nas mãos de uma só pessoa. Dessa forma, ficava garantida a libertas do cidadão, pois se formou uma civitas, uma comunidade de homens livres, submetidos a um conjunto de leis que limitavam a autoridade dos homens, tomados individualmente. Principais magistraturas: consulado, 2 cônsules, magistrado superior em política, administração e comando militar, e cujo mandato durava 1 ano. Censura, 2 censores, recenseamento dos cidadãos, elaboração do álbum do Senado e gestão do patrimônio do Estado. A duração do cargo era de 18 meses a cada 5 anos. Pretura, 2, 4, 6 a 8 pretores e 10 sob Júlio César. Competência judiciária e política em Roma, comando militar, governo da província a partir do século I a.C. Durava 1 ano. Questura, 10 questores, depois 20, eram auxiliares dos magistrados superiores, com encargos financeiros e de gestão do tesouro. A duração, 1 ano. Edilidade, 4 edis, 6 sob César. Superintendência dos mercados e vias públicas, organização dos jogos, durava 1 ano. Tribunato da plebe, ou tribuno da plebe, 2 na origem e depois 10. Competência geral, podendo vetar todo ato de um magistrado e se opor às decisões do Senado. Também realizavam plebiscitos, durava 1 ano. A ditadura, um ditador, indicado em casos de guerra ou revolução em ocasiões especiais, no máximo 6 meses. Os romanos utilizavam-se da sigla SPQR, Senatus Populusque Romanus, para se referir ao seu próprio estado, que significa o Senado e o povo de Roma. Contudo, embora teoricamente o poder emanasse do povo, a influência dos senadores predominava, pois as assembleias mais importantes, os comites centuriata, eram aquelas que reuniam os soldados, e nelas os poderosos tinham muito mais votos que os pobres. Além disso, como você já viu, o fato de as magistraturas serem colegiadas e, em sua maioria, anuais, fazia com que o Senado fosse o único órgão permanente da República Romana. Nessa tabela, a gente pode verificar, né, as assembleias romanas, a sua periodicidade e sistema de funcionamento. Geralmente havia um presidente, elas tinham uma função eleitoral, legislativa e judiciária. Podemos dizer, então, que a supremacia senatorial não era uma simples questão de liderança governamental, mas o principal fator do poderio militar romano. O Estado romano era uma soberba máquina militar comandada pelo Senado, basicamente um corpo de senhores da guerra. Isso porque as magistraturas civis e militares romanas, se não eram sempre idênticas, frequentemente apareciam como os dois lados de uma mesma moeda. As magistraturas menores e maiores eram também comandos militares. As mais antigas assembleias populares, os comitia curiata e centuriata, parecem ter suas raízes em organizações militares. A última era formalmente uma convocação de cidadãos para a guerra. A expansão romana na Itália foi contemporânea a esse processo de consolidação política interna e de mudança institucional. Ameaçada externamente, a urbis teve não apenas de se defender, mas também de desenvolver meios para enfrentar as crescentes necessidades de recursos humanos e materiais. A conquista de Veios foi o primeiro grande empreendimento romano fora do Lácio. O longo conflito terminou em 396 a.C., com a destruição de Veios, cujo território foi anexado. Mas uma grave ameaça surgiu com a invasão dos gauleses, povo guerreiro celta que ocupava desde a Germânia até a Gália, que correspondia em parte ao território da atual França, que se estabeleceu na planície do Pó, no norte da Itália. Em 390, os gauleses invadiram Roma. Nesse mapa, conseguimos identificar a localização de veios e o estabelecimento desse conflito entre veios e romanos, né, na região margeado aqui pelo rio Tibre e seu afluente Crimera.
Depois de superarem esse perigo, os romanos conquistaram a região do Lácio, cujos habitantes, os latinos, foram absorvidos e incorporados à cidadania romana. Com isso, Roma desfaz a Liga Latina e se tornou a Senhora do Lácio. Após a submissão da Itália Central, as vitórias romanas levaram à conquista da Itália Meridional e do Sul. Após 2 séculos de luta pela supremacia na Itália, Roma tornou-se uma potência no âmbito internacional. Após dominar o Lácio, Roma voltou-se para o sul da península. Conseguiu fazer alianças importantes com cidades gregas da Campânia, que era uma região fértil agriculamente e que tinha portos importantes. A partir da Campânia, Roma se deparou com os povos sanitas, que ocupavam a região montanhosa central da península, a quem derrotou após 2 longas guerras. Abaixo da Campânia, as cidades da Magna Grécia capitularam uma a outra e em 272 a.C., Roma tinha assegurado seu domínio sobre toda a Península Itálica. Os romanos empregaram várias estratégias nesse sentido. A aristocracia criou laços de amnistia com as classes dirigentes de outras cidades, permitindo a entrada de famílias das elites itálicas na aristocracia senatorial, estabelecendo relações políticas e redes de clientela, além de alianças familiares com os grupos dirigentes de cada sociedade submetida. A política de conceder cidadania romana de várias maneiras a elementos itálicos era uma forma de integrá-los e assegurar o fornecimento de quadros para o exército. As guerras adquiriram um papel ainda mais importante como meio de resolução dos problemas sociais internos, já que ampliavam o território. As terras conquistadas significavam a ocupação e exploração econômica das zonas anexadas. O fato mais importante é que as guerras de conquista se tornaram fundamentais para toda a sociedade romana. Muito cedo, os romanos perceberam que elas eram também um empreendimento lucrativo. Traziam a riqueza do saque para os soldados e seus comandantes. Mas não só os militares eram beneficiados com as guerras. Os cidadãos mais pobres eram beneficiados com a aquisição de terrenos nas áreas conquistadas, incorporadas no agir públicos, tanto nas vizinhanças de Roma como nas colônias romanas ou lacinas recém-fundadas. Além disso, os combatentes, ou melhor, os combates, proporcionavam também a glória militar. Após controlar toda a Península Itálica, Roma entrou em contato direto com Cartago, cidade fundada pelos fenícios em 814 a.C., no norte da África, uma superpotência do Mediterrâneo antigo. As cidades do Mediterrâneo ocidental, sem exceção, reconheciam a supremacia cartaginesa, mas a rapidez da expansão romana funcionou como um alerta para Cartago, pois significava o surgimento de uma possível ameaça em sua zona de domínio comercial. O ímpeto expansionista romano não tinha diminuído e os enfrentamentos entre as duas poderosas cidades tiveram início na Sicília, ilha situada entre Roma e Cartago e rica o bastante para despertar o interesse da aristocracia fundiária romana. Foi o início da Primeira Guerra Púnica. Assim, após a Primeira Guerra Púnica, Roma tornara-se também uma potência marítima, com a conquista da Sicília em 241 a.C., da Sardenha e da Córcega em 237 a.C. Pôde organizar essas ilhas como as primeiras províncias romanas e expandir-se pelo mar Mediterrâneo. Após o fracasso contra Roma, o general cartaginês Hamilcar Barca defendeu um projeto de expansão para fora da África. Veteranos e mercenários de Cartago desembarcaram na Península Ibérica, conquistando territórios que correspondem à atual Andaluzia a partir de Gades. Em 218 a.C., Aníbal, filho de Hamilcar, retomou a guerra contra Roma a partir da Península Ibérica, invadindo a Península Itálica pelo noroeste, chegando a atravessar os Alpes. A operação levou 5 meses, causando a perda de parte dos efetivos no caminho. Tornou-se um mito a travessia de Aníbal com seu exército, que incluía seus temíveis elefantes, verdadeiros tanques de guerra pelos Alpes. Os romanos, que nunca tinham visto um elefante, ficaram apavorados, e os cavalos aterrorizados quando viram a chegada do exército cartaginês. E Aníbal esperava que muitos dos aliados dos romanos o abandonassem, enfraquecendo seu poder. Finalmente, o general Públio Cornélio Cipião convenceu os romanos a invadir a África, o que foi um golpe de mestre, pois Aníbal foi chamado de volta para defender a sua cidade, abandonando a Península Itálica. Derrotados em Zama, perto de Cartago, os cartagineses aceitaram a paz em 201 a.C. Entregaram a frota, abandonaram todas as suas possessões fora da África e se comprometeram a pagar outra pesada indenização de guerra. Com isso, Roma adquiriu territórios na Espanha e anexou Siracusa, na Sicília,
Também castigou duramente os aliados que passaram para o lado de Aníbal, confiscou suas terras e a elite dirigente foi sumariamente executada, exigiu multas pesadas e instalou guarnições militares e destruiu suas muralhas. Nesse mapa conseguimos verificar, né, a trajetória dessas guerras púnicas, desde 500 antes de Cristo até 44 antes de Cristo, como é que ficou essa relação entre essas duas potências comerciais. No decorrer do século II a.C., as legiões romanas submeteram a Macedônia, destruíram Cartago na Terceira Guerra Púnica e submeteram a maior parte da Península Ibérica e ocuparam a Grécia, numa expansão cada vez mais vertiginosa. Os territórios ocupados foram anexados ao Estado romano e organizados em formas de novas províncias. A Espanha, em 197 a.C., a Macedônia, em 148 a.C., a África, em 146 a.C., e a província da Ásia, antigo reino de Pérgamo, em 133 a.C. As consequências dessa expansão foram enormes, pois esses territórios, que continham populações e cidades variadas e antigas, compreendiam áreas de produção agrícola muito desenvolvidas e dispunham de jazidas de matérias-primas, como as minas de prata da Espanha. Também forneceram uma grande quantidade de prisioneiros de guerra, logo escravizados, e de provinciais, desprovidos de direitos e submetidos à exploração. Abriram-se novos mercados aos negociantes itálicos para as atividades comerciais e empresariais sem qualquer tipo de concorrência. Riqueza da aristocracia aumentava como nunca, pois os generais vitoriosos retornavam a Roma com imensos tesouros provenientes da pilhagem dos povos vencidos. Essas riquezas foram investidas sobretudo na aquisição de terras na Itália e de escravos. No meio desse mapa, conseguimos ter a dimensão da expansão da República Romana e todos os territórios ocupados à margem do mar Mediterrâneo. Júlio César. Seu destaque na vida militar se deve às suas conquistas nas guerras gálicas, responsável pela expansão territorial do domínio romano, conquistando as terras ao norte e anexando porções de terra em uma região denominada Gália. Atualmente, a região é onde encontram-se França, Suíça, Bélgica e parte da Alemanha. Ao final da guerra, foi exigido pelos senadores romanos que Júlio César retornasse a Roma, encerrando as atividades do exército. César não aceitou, não cumpriu o pedido e, em 49 a.C., entrou armado na cidade, marchando sobre Roma, o que era proibido por lei. Este descumprimento de Júlio César gerou um caos político que levou a uma guerra civil, da qual Júlio César saiu vitorioso, assumindo o poder e tornando-se um ditador. A união de Crasso, Pompeu e Júlio César se desfez após a morte de Crasso, quando Pompeu passou a apoiar o Senado contra Júlio César. Júlio César governou em um ambiente de contestação e oposição constantes. Ele foi o responsável por promover diversas reformas, tanto no âmbito social como no âmbito político, chegando a incorporar um novo calendário denominado de calendário juliano, à base do calendário gregoriano que seguimos até os dias atuais, com os anos divididos em 12 meses e em 365 dias. Outro dado significativo de sua vida foi o envolvimento com Cleópatra, faraó do Egito. A manutenção de relações com pessoas de ambos os sexos era comum em Roma e não causavam estranhamento. Tanto é que Júlio César, ditador romano, era conhecido por suas relações tanto com homens quanto mulheres. Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado por senadores sob a liderança de Marco Júnior Bruto. Ele deixou alguns escritos sobre sua vida, mas outras biografias também foram escritas após a sua morte. Caio Júlio César Otaviano Augusto, nascido como Caio Otávio, foi o primeiro imperador romano. Ele era sobrinho-neto de Júlio César e por ele foi adotado. Assim como Júlio César, Otávio também compôs um triunvirato, o segundo triunvirato romano, uma aliança efetivada para que os líderes dividissem o poder. O segundo triunvirato foi reconhecido oficialmente e era formado por Otávio, Emílio Lépido e Marco Antônio. Uma das principais intenções do trio era perseguir os conspiradores responsáveis pelo assassinato de Júlio César. No entanto, a relação do trio foi abalada
Primeiro pela tentativa de Lépido em tomar o poder e depois pela disputa entre Otávio e Marco Antônio, que na Batalha de Acton entraram em conflito aberto no Mar da Grécia. Otávio saiu vencedor da disputa e Marco Antônio, apoiado por Egito e lutando ao lado de Cleópatra, fugiu com a faraó para as terras ao norte da África, marcando o fim do segundo triunvirato e o início do Império Romano sob a liderança de Otávio. Vencendo seus opositores, foi nomeado o grande e principal general, sendo reconhecido pelo Senado como principal ou príncipe. Por isso, recebe o título de Augusto, como ficou conhecido na história. Por ser o príncipe, o regime passou de uma república para o império. Foi durante o governo de Augusto que correu o período conhecido como Pax Romana.